Uma estrutura que mudou a engenharia, batendo diversos recordes. A ponte mais longa colapsada pelo vento, além do mais rápido colapso após inauguração. Considerado o fracasso mais importante no estudo das estruturas de pontes. Prova que a mais leve brisa pode gerar efeitos catastróficos mesmo nas maiores estruturas. No vídeo de hoje da série História das Estruturas, veremos a ponte Tacoma Narrows. Então, já deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. São vídeos como esse toda semana. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. Os anos 30 para os Estados Unidos foram marcados por uma forte recessão. Apesar de grandes projetos privados inaugurados nessa época, como os edifícios Empire State Building e Chrysler Building, a taxa de desemprego alcança os 16% em um mercado nitidamente instável, forçando o governo norte-americano a iniciar uma onda de fortes investimentos em infraestrutura, o que deu origem a projetos como a Ponte Golden Gate e a Ponte São Francisco, e, é claro, a Tacoma Narrows. Seguindo um design já consolidado, todas essas estruturas foram concebidas no sistema de pontes suspensas, um modelo estrutural no qual o país foi pioneiro com a Ponte do Brooklyn, ainda em 1883. A ideia de construir uma ponte entre o Estreito de Tacoma Narrows e a Península de Kitsap, no estado de Washington, nasceu ainda em 1889, mas foi somente em meados da década de 20 que esforços para que o projeto acontecesse junto à Câmara de Comércio de Tacoma tiveram início, com uma campanha para financiar os estudos. Em 1923, vários engenheiros de pontes notáveis da época foram consultados, incluindo Joseph Strauss, responsável posteriormente pela construção da Golden Gate, e David Steinman, mais tarde o projetista da ponte Mackinac, sendo ele um dos primeiros a apresentar uma proposta para a construção da ponte, mas teve o seu acordo cancelado pela Câmara, que alegou que Steinman não estava se dedicando o suficiente para o projeto. Em 1937, dois engenheiros que haviam acabado de participar da construção da Golden Gate como consultores, Leon Moisseiff e Frederick Lenhardt, apresentaram uma proposta muito atraente, com base em um artigo que eles mesmos haviam publicado naquele mesmo ano, com uma teoria que estendia as teorias da época. A proposta dos engenheiros, que ao invés de usar uma treliça com quase 8 metros de altura, recomendada pelo consórcio responsável e pelo antigo projetista, usava apenas uma viga-i de aço carbono de 2,40 metros de altura, suspensa por cabos de aço por duas torres, para sustentar a pista de duas faixas. A solução, considerada inovadora, reduziu o orçamento de 11 milhões de dólares, cerca de 200 milhões de dólares de hoje, para pouco mais de 6 milhões de dólares, ou 110 milhões de dólares de hoje. Com um comprimento total de 1.810 metros e um vão central de 853, era composto por um tabuleiro de duas pistas, uma largura total de 12 metros, extremamente estreito, ainda mais considerando o seu comprimento. O projeto foi apresentado oficialmente em 1938, na reunião anual da Divisão Estrutural da Sociedade Americana de Engenheiros Civis, e foi imediatamente criticado por David Steinman, o primeiro contratado do projeto, que alertou dos riscos da instabilidade do tabuleiro frente às ações do vento. Segundo Steinman, o perfil baixo do tabuleiro não ofereceria a inércia necessária para garantir a estabilidade da estrutura. Porém, o projeto assim mesmo foi aprovado em 23 de junho de 1983 pela Administração de Obras Públicas, dando início às obras no dia 27 de setembro do mesmo ano. A construção levou apenas 19 meses, com um custo final de 6,4 milhões de dólares. Ainda durante a construção, os operários, devido à grande movimentação oscilante, apelidaram a ponte de Gert Galopante, por conta do formato lembrar um personagem animado de um dinossauro famoso da época. Inclusive, isso levou os projetistas a adicionarem alguns mecanismos para aliviar a movimentação, como cabos adicionais, placas maciças para aumentar a rigidez e até um amortecedor com pistões,
que foi, acredite você ou não, danificado e inutilizado meses antes da inauguração, com jateamento de preparação para a pintura. Mesmo com todos os problemas, a ponte foi inaugurada em 1º de julho de 1940. Os primeiros carros já relataram uma grande oscilação, que fazia com que os carros na direção oposta sumissem e reaparecessem no horizonte da ponte, por conta das ondas formadas no tabuleiro. Algo parecido, inclusive, aconteceu com a ponte Rio-Niterói aqui no Brasil, que já fizemos vídeo aqui no canal. Vendo que essa oscilação estava muito acima do aceitável como normal, a Autoridade de Pontes de Washington contratou o professor de engenharia da Universidade de Washington, Frederick Burt, para realizar testes em túnel de vento e recomendar alguma solução para o problema. O professor e seus alunos construíram um modelo em escala de 1:200 e fizeram diversos ensaios, e os primeiros resultados foram apresentados no dia 2 de novembro de 1940, com duas possíveis soluções. A primeira delas era fazer alguns furos na viga, que era totalmente fechada, formando uma barreira permeável ao vento. Os furos, assim como as treliças, permitiriam que o vento simplesmente transpassasse a estrutura sem grandes interações. A outra solução seria a instalação de carenagens aerodinâmicas e palhetas defletoras ao longo da seção transversal para desviar o vento, sendo a solução escolhida na ocasião. Mas já era tarde demais, pois no dia 7 de novembro, apenas 5 dias após a entrega dos estudos, a ponte Tacoma Narrows colapsou completamente. Na manhã do dia 7, os usuários da ponte notaram uma oscilação ainda maior na estrutura, que além de oscilar verticalmente, agora também oscilava lateralmente, e essa movimentação era crescente. A cada ciclo, a oscilação era maior que a anterior. Descrito pelas testemunhas da época como um colapso espetacular, a ponte chegou a oscilar 6 metros em suas bordas, que iam para cima e para baixo. Depois de poucos minutos de oscilação, a ponte ruiu completamente, onde o seu vão central cai sobre a água. Mas afinal, qual foi a causa para um colapso dessa magnitude? Na engenharia de estruturas, uma série de questões são analisadas para o desenvolvimento de um projeto, e um dos fatores mais importantes e complexos de se calcular são as ações do vento, pois é praticamente impossível de se prever com precisão quando e como essas ações acontecem. Mas hoje em dia conseguimos prever o comportamento dessas estruturas perante ao vento, isso devido inclusive aos acontecimentos de Tacoma, que mudaram drasticamente a visão técnica das estruturas em relação ao vento. No caso da ponte Tacoma Narrows, nem foi necessário um vento com uma velocidade muito alta. Óbvio que não podemos chamar de uma brisa leve, mas os 64 km/h marcados no dia do colapso está longe de ser considerado anormal para a região, que já registrou velocidades históricas de mais de 115 km/h. Para se ter uma ideia, um furacão categoria 1, o mais fraco, tem velocidade mínima de 119 km/h, provando que até mesmo um vento comum pode ter um forte impacto em condições específicas. O vento, mesmo numa baixa velocidade, atingiu a estrutura numa frequência específica, que fazia com que as forças se somassem. É como uma criança num balanço, que ao aplicar uma energia em um momento específico, consegue não só compensar as perdas, como somar mais um ciclo de energia, que faz com que seja possível ir cada vez mais alto. O mesmo conceito é aplicado nas estruturas. Assim como uma taça de cristal que pode quebrar uma dada frequência, as estruturas têm o que é chamado de frequência natural, que nada mais é que a periodicidade na aplicação de uma força que poderá gerar uma movimentação na estrutura. O formato da ponte, com um perfil deitado, se mostrou ainda ideal para a formação de vórtices. O vento que atingiu a seção transversal, passando por baixo da viga, deu origem aos vórtices, que empurravam as bordas da ponte para cima e para baixo, na frequência ideal para que as forças se somassem. A seção transversal então sofre uma torção muito acima da capacidade do material, que se rompe próximo ao meio do vão, onde é o ponto de menor inércia e de maior oscilação. O colapso de Tacoma Narrows foi objeto de estudo para todo estudante de engenharia em todo o mundo,
A partir desse momento, se tornou inclusive obrigatório os ensaios em túneis de vento de todas as estruturas desse tipo nos Estados Unidos e no mundo. O único a perder a vida nesse colapso foi um cachorro da raça Cocker que estava neste carro, que pertencia ao editor do jornal Tacoma News, Leonard Coatsworth, que foi a última pessoa a atravessar a ponte. Houve até uma tentativa de resgate do animal antes do colapso, mas Tubby, que é o nome do cachorro, estava muito assustado para sair do carro e atacou os socorristas, e infelizmente acabou caindo ainda dentro do veículo, que se encontra até hoje abaixo dos destroços de concreto e aço da ponte, que hoje dão origem a um recife artificial. O restante da estrutura de aço suspensa, como os cabos, foram vendidos como sucata. O valor arrecadado não cobriu nem os custos da mão de obra para a desmontagem dos destroços. A ponte Tacoma Narrows ficou completamente abandonada por conta da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, em 1941, e foi somente em 1950 que uma nova ponte foi construída, usando as mesmas bases da ponte anterior, agora feita como David Steinman havia projetado, com treliças metálicas altas e vazadas, que resiste até os dias de hoje, e para dar conta do aumento de tráfego da região, ganhou uma irmã gêmea no ano de 2009, sendo cada mão de rodagem ficando com uma ponte. A ponte Tacoma Narrows com certeza ficará para sempre marcada na história, não pelo seu simples colapso, mas sim pela sua enorme contribuição para a engenharia do mundo todo, pois é nos erros que extraímos os maiores ensinamentos. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. E se não for inscrito, considere se inscrever e ativa o sininho para não perder o nosso próximo vídeo. Valeu e até lá!